poderia ser realizado se o consumidor expressamente fizesse uma autorização. De alguns anos para cá, desde 2019, o cadastro positivo passou a ser uma regra. Você não precisa mais pedir autorização, eles são feitos com base nos seus dados, no seu, digamos assim, o scoring de crédito, né? Os bancos, as instituições financeiras analisam o seu perfil de crédito e vão dando uma espécie de nota para você. O cadastro positivo, portanto, significa, ou pelo menos a ideia, é de que se você tiver uma boa nota de crédito, você poderia ter acesso a juros menores, né? E esses juros menores fariam com que você se diferenciasse de uma pessoa que, de forma corriqueira, não paga suas dívidas. Quem paga seria beneficiado. Quem não paga seria, né, prejudicado com juros maiores. Mas, na verdade, a gente está tendo dificuldade de verificar se isso foi posto em prática. Os bancos continuam, de maneira geral, utilizando um padrão que eles fazem do spread bancário, que é exatamente a conta que eles fazem para calcular, né, os juros. Eles ainda estão colocando a inadimplência geral, ou seja, o bom pagador ele acaba sofrendo as consequências dos juros maiores por conta do mau pagador. Né, o cadastro positivo seria para evitar isso. Olha, se eu sou um bom pagador, eu não tenho que pagar mais por conta de um mau pagador. Só que essa equação, essa conta, ela ainda não está fechada. A intenção é boa, o instituto é bom, mas nós estamos tendo uma certa dificuldade de vê-los na prática serem, de fato, efetivos. Eu não tenho notícias, realmente, pelo menos em grande escala, de que o cadastro positivo tenha sido utilizado para baixar os juros para determinados consumidores. Doutor Leandro, a sua percepção é a mesma, doutor Jason? A minha percepção é a mesma e eu vou mais além num ponto seguinte. Eu já imaginava que isso ia ocorrer, porque o Brasil, ele infelizmente tem dessa cultura. Recapitulando rapidamente, nós tivemos quase guardar as devidas proporções, essa problemática com a franquia de bagagem. Se prometeu que a bagagem ia, claro, ser paga pelo consumidor, antigamente o consumidor podia levar até uns quilos, né, gratuitamente, e se prometeu que o consumidor fazendo o pagamento, as passagens iam baixar de preço. E eu pergunto ao telespectador se isso mudou. Faça essa reflexão. Não mudou. Da mesma forma, são os juros com relação ao cadastro positivo. Foi feito, ele já existia, como o Dr. Jason disse, mas ele não era obrigatório, então a adesão era baixa. Quando começou a ser obrigatório, foi dito, os juros vão baixar. Mas mediante o mesmo exemplo que eu dei da franquia de bagagem, tem como a gente esperar uma baixa nos juros? Infelizmente, isso não ocorreu. Então, os juros no Brasil, eles ainda são altíssimos, a gente tem, sim, um anatocismo no país. A ideia, e eu concordo nesse ponto com toda a fala do Dr. Geis, inclusive quando ele disse que a ideia é muito boa. De fato, a ideia do cadastro positivo ela é boa. Diversos países desenvolvidos utilizam do cadastro positivo e do credit scoring para poder conceder crédito ao consumidor. Mas aqui no Brasil isso ainda não está funcionando. A gente não teve baixa de juros, muito também já pela cultura do brasileiro de compra e muitas vezes não tem uma ciência do que está comprando, ou seja, a falta de educação financeira, mas também porque os bancos, as instituições financeiras usam e abusam de o juro possível que é cobrar naquela transação e os consumidores, infelizmente, ainda continuam sofrendo, já utilizei essa palavra e vou utilizar novamente, padecendo de grandes juros e com grande problemática no mercado para conseguir crédito e quando consegue, muitas vezes são em valores altíssimos, se pega uma quantia emprestada, se paga 2, 3 vezes aquela quantia, mesmo com o cadastro positivo. Então, acho que tem muito a se evoluir ainda, muito mesmo, e só nos resta aguardar, porque ainda é recente essa obrigatoriedade, então vamos aguardar aí a médio, longo prazo, se nós vamos ter alguma mudança efetiva, mas no momento, infelizmente, ainda não. Doutor Jason, você que está falando de Santa Catarina, acrescentar isso, né? Está aqui em João Pessoa, mas em Santa Catarina, que é um lugar muito bonito. Vocês falaram um termo aí jurídico, que é anatocismo, né? Que é essa cobrança abusiva de juros sobre juros, e aí cai na questão do cartão de crédito, dos bancos. Agora, como fazer para sair de uma situação como essa? Ou como não entrar também? Como não entrar, a gente até já meio que conversou a questão da educação financeira, de sempre medir o tamanho não apenas da prestação, mas muitas vezes do prazo e dos juros que você vai, né, pagar a mais. Saber que, especialmente nós que estamos no mercado de trabalho particular, privado, existe a possibilidade de demissão, né, ela está sempre presente, infelizmente, né, para muita gente, isso é uma realidade.
saber, portanto, que a gente pode ter um tropeço. Agora, se acontecer, né, a gente tem uma lei que foi publicada, entrou em vigor no meio do ano passado, a Lei 14.181, de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e que tem um capítulo que fala sobre o tratamento ao superendividado. A pessoa, portanto, que teve um problema ou de desemprego, ou de doença na família, ou de morte, ou às vezes de separação, divórcio, né, essa pessoa que acaba ficando superendividada sem poder pagar suas dívidas pode buscar um auxílio com um profissional da área do direito, um advogado, uma advogada, para tentar utilizar a lei para um tratamento, fazer uma espécie de plano de pagamento para alongar o pagamento das suas dívidas, restringir o alcance das dívidas do seu salário, a em torno de 30%, 35% ao máximo para o pagamento de dívidas, e conseguir se recuperar para ficar ativo no mercado de trabalho, porque precisa de crédito, as pessoas precisam usar o cartão, né, como o doutor Leandro diz, a gente precisa usar as coisas de forma adequada. Ok. Doutor Leandro, o doutor Jason lembrou a lei aí do endividamento, né, e uma das coisas, um dos pontos principais é a questão da renegociação, né, desse estímulo à renegociação. Isso tem funcionado a partir desta lei? Olha, Jason pode fazer, inclusive, doutor Jason pode fazer, inclusive, uma análise de como está em Santa Catarina. Aqui, a nível de Paraíba, nós estamos tendo algumas negociações, sim. As empresas, elas estão fazendo essas negociações, mas muitas vezes está sendo necessário ser de forma judicial, realmente, que antes o judiciário não tinha essa força para fazer essa negociação. E agora sim, antes a pessoa ia ao PROCON e a empresa muitas vezes apresentava uma proposta. Olha, um exemplo, eu tenho 10 parcelas aqui de R$ 400. O consumidor, ele aceitava ou ele aceitava. Eram as opções que ele tinha. Hoje o consumidor, ele pode, né, através de um advogado ou da Defensoria Pública, por exemplo, fazer um plano de pagamento e apresentar como uma empresa, por exemplo, faz na recuperação judicial. Então, tem funcionado aqui na Paraíba, agora ainda de forma incipiente. É necessário que a lei ela fique mais conhecida e venha sendo mais aplicado ainda pelo judiciário, mas eu já tive, por exemplo, a oportunidade de fazer alguns estudos e venho percebendo que aqui no estado, sim, nós estamos tendo um bom resultado. Seria interessante também sabermos até como em Santa Catarina isso vem acontecendo, se estamos tendo também, né, doutor Jason, essa alegria de conseguir tirar o consumidor do superendividamento. Então, doutor Jason pode falar. A situação aqui está muito parecida, tá, doutor Leandro? Nós não temos ainda o PROCON fazendo a renegociação, a proposta de repactuação de dívidas, não está sendo feita por um órgão, né, administrativo, nós não temos aqui. Então, a situação que nós temos é a busca pelo Poder Judiciário, realmente. No Poder Judiciário está se marcando, designando audiência para a apresentação do plano de pagamento, é isso que diz a lei, né? Junta todos os credores, apresenta o plano de pagamento, não havendo acordo em relação ao plano de pagamento, aí vai para uma decisão judicial. Mas está muito no início ainda. A gente tem uma lei que as pessoas simplesmente não sabem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela não sabia. Ela está superendividada, ela está aquela coisa, pega um empréstimo para pagar o anterior, pega outro para pagar o anterior, pega outro, e com isso ela vai pagando juros e juros e juros. Ela não tem mais condições de sair daquilo sem uma ajuda. E era o que você estava falando. As pessoas precisam sair dessa situação, que é uma ciranda financeira, é uma bola de neve, elas não conseguem sair sozinhas. Não é questão de má fé de ninguém. Simplesmente impossível. Então, ela precisa de uma ajuda. E a ajuda pode estar na lei e pode, muitas vezes, estar no Poder Judiciário. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente imagina que vai acontecer, especialmente neste ano e a partir de agora, quando a lei não vai fazer um ano, né? No direito, a gente tem muito isso, né? A lei, ela não tem um ano, é muito nova ainda, né? A lei passa um ano, dois, aí a lei começa a pegar, as pessoas começam a se informar, a saber que existe a lei, né? E a partir daí a gente tem um incremento do que vai efetivamente ser realizado. Lembrando que ainda precisa de regulamentação a lei, e a lei não foi regulamentada pelo Poder Executivo. Ela, desde julho do ano passado, ela ainda não foi regulamentada. Então, assim, ainda há determinados pontos que o Judiciário também tem dúvidas em relação a como aplicar, porque ainda não tem a regulamentação do governo federal. Doutor Leandro, março é o mês do consumidor, dia 15, né, o dia que é comemorado o Dia do Consumidor. E o que dizer dessa data, o que dizer
com relação aos avanços em questões de leis, políticas públicas voltadas para o consumidor? Dia 15 de março se comemora, de fato, o Dia Mundial do Consumidor. Eu penso que sim, se tem muito a se comemorar. A exemplo da lei citada pelo Dr. Jason, a lei do superendividamento, foi uma luta, e ele sabe muito bem disso, de diversas instituições, há mais de 5, 6 anos para que nós chegássemos efetivamente até essa lei. Então, foi um presente ao consumidor essa legislação. Agora, há muito a se comemorar, mas também se lamentar e, claro, ficar muito vigilante ainda com muitas coisas que vêm acontecendo aí, de fato, errado no mercado. Mas eu penso que o consumidor, ele tendo cada vez mais ciência do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um código da década de 90, já passa aí dos seus 30 anos, é um senhor quase aí nos seus trintões, né? E muitas pessoas ainda não conhecem, por incrível que pareça. Então, as pessoas devem se informar mais, né? Buscar na internet, nas redes sociais como um todo, buscar informação sobre o Código de Defesa do Consumidor, para, claro, o consumidor muitas vezes informado, ele vai se evitar de, claro, ter diversos problemas. Então, eu penso que tivemos avanços, temos sim muito a comemorar, mas sempre é importante ficar vigilante, porque, infelizmente, o direito do consumidor ainda vem sofrendo alguns retrocessos, como eu citei da franquia de bagagem, por exemplo, mas nada do que uma vigilância constante, habitualmente, diariamente, para que isso melhore ainda mais. Mas sim, temos que comemorar, mas sempre com os dois olhos aí bem abertos. O programa em discussão está chegando ao final. Quero deixar agora para os entrevistados, para deixarem as suas considerações finais. Doutor Jason. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, falar com o pessoal da Paraíba. Eu moro em Santa Catarina, mas sou cearense, falava com o Eri aqui antes, já né, conheço João Pessoa, conheço Campina Grande, enfim, né, conheço alguma coisa aí da Paraíba. Eu queria deixar meu abraço e deixar registrado que, de fato, dia 15 é o mês do consumidor, temos inúmeras campanhas, temos que ter cuidado em relação às ofertas das empresas, que também exploram né, o mês do consumidor, com ofertas que muitas vezes não são ofertas, né? Lembra daquela Black Friday, né, que eles vão lá, a metade do dobro, né? Eles dobram o negócio, depois pagam a metade, e você acha que por estar pagando a metade está né, tendo uma grande oferta. Então, o cuidado que a gente deixa sempre, mas consumir é necessário, a economia precisa do consumo, nós ficamos, né, crescemos, muitas vezes consumimos casa, carro, ou seja, nós vamos ascendendo socialmente a população de maneira geral com o consumo. Então, eu gostaria de deixar um abraço e agradecer a oportunidade mais uma vez, e estamos sempre aí na luta por um direito do consumidor mais justo, um mercado de consumo mais equilibrado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, doutor Jason. Professor Leandro. Eu agradeço também, Eri, mais uma vez o convite, estamos sempre à disposição para debater cidadania, para debater o direito do consumidor. Agradeço a participação do amigo Dr. Jason Gonçalves, né, que é do Ceará, mas aí já faz parte de terras catarinenses, que eu não conheço ainda, ele só conhece lugares muito bons aqui, né, João Pessoa, Campina Grande, só terra boa, e eu ainda vou ter a oportunidade, se Deus quiser, de conhecer Santa Catarina, e quero ser recepcionado do juiz. Já fica aqui o registro, e agradeço, Eric, a participação, ficamos vigilantes ao direito do consumidor, e podem contar sempre conosco aí para essa luta. Ok, o programa em discussão fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia, e até o nosso próximo encontro. Até lá!